falar de narrativa? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje a gente vai focar em falar o que caracteriza uma narrativa e quais são os elementos necessários para que a gente configure uma narrativa. A primeira coisa que a gente pode entender o que caracteriza uma narrativa é nada mais nada menos do que uma ação que acontece em um específico local, em um específico tempo e que também possui um ponto de vista, quem conta a história e personagens. É nada mais nada menos do que o resumo de uma história. Então, muito provavelmente você não sabe, mas quando você vai contar uma fofoca, quando você vai contar um caos, quando você vai contar a história da sua vida, você está fazendo narrativas, ou se não, narrações. Para isso, você talvez não perceba também quando você vai fazer essas histórias, mas existem alguns elementos importantes que vão ser apresentados quando a gente tem uma narrativa. O primeiro deles é a personagem. A gente pode ter tanto personagens significativas, personagens secundárias, personagens principais, protagonista, antagonista, mas o que a gente vai ter de mais importante é que a gente vai ter personagens, então existem elementos ou pessoas, ou se não, seres fantasiosos ou seres fictícios que vão participar da história fazendo ações, estando em lugares, em um tempo específico, e que a gente pode ter duas classificações mais generalizadas para um caso de uma personagem, seja ela principal, secundária ou antagonista. Existem as personagens planas. Elas são nada mais nada menos do que personagens que não evoluem. Então, ela vai repetir gestos, repetir falas, repetir o pensamento, então ela não se desenvolve. Então, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, ou do começo do livro até o final do livro, ela não vai mostrar que ela aprendeu alguma coisa nova. Elas geralmente são personagens que são ou alegorias, ou que representam algo a mais do que a própria evolução que ela está tentando procurar de alguma coisa. É só uma personagem que a gente quer fazer uma alegoria, ou se não uma representação de alguma coisa para poder fazer uma crítica, ou se não uma sátira. As personagens redondas são personagens que já demonstram a evolução. Então, do começo do livro, ou do começo da história até o final, a gente pode perceber que os gestos e também as falas dos personagens não são mais as mesmas. Então, como ela passou por uma sucessão de ações, a gente vê que existe um desenvolvimento. Pode até ser desde um desenvolvimento positivo, como também um regresso, mas que ela não mantém os mesmos gestos e que ela não aprendeu nada. Ela aprendeu e ela muda as suas atitudes. E essas personagens ligadas em planos e também de personagens redondas, também temos a figura do protagonista, que é nada mais nada menos do que a personagem principal, ou também podem ser personagens protagonistas, que são as que mais recebem atenção. Temos também o caso do antagonista, que é uma personagem que é como se fosse o vilão, ou que vai de encontro com as personagens protagonistas, e também temos as personagens secundárias, que elas aparecem com uma certa frequência, mas não com tanta importância quanto é a personagem principal, que são os protagonistas. O segundo elemento que temos para uma narrativa é a ação. Então nós temos uma incidência, uma recorrência muito forte de verbos aparecendo nas narrativas. Então a gente tem uma sucessão de ações que fazem com que a história ela vá acontecendo. É muito difícil você conseguir contar uma história sem que você conte ações ou você utilize verbos. Se você quiser até mesmo, tente fazer com que na próxima vez que você for contar uma novidade para alguma pessoa ou contar a história de vida da sua pessoa, você não utilize verbos. É bem difícil. O terceiro elemento que temos para uma narrativa é a questão do tempo. Porque às vezes a gente fica confundido que toda história tem começo, meio e fim. Não necessariamente, podemos ter histórias que têm apenas meio e fim, ou se não, uma história que ela começou do meio e depois ela volta para o início e aí ela vai para o final, ou se não até mesmo histórias que não possuem final. Isso vai acontecer porque a gente pode ter algumas estratégias de escrita ou de fala, como por exemplo o flashback, que é apenas para poder conseguir com que a gente tenha uma ação importante do passado, mas não precisa contar desde o passado para que a gente tenha aquela ação. Temos também o caso do in media res, que é contar a história do meio. Por quê? Porque a gente consegue fazer com que a história no meio seja contado o que aconteceu no começo, mas se faça um resumo. Nos Lusíadas acontece isso, de quando vai se fazer com que a história está acontecendo no meio, mas volta até o início da história para poder contar o que aconteceu com a viagem. Mas imagine que a pessoa vai narrar toda a viagem com todos os detalhes. A história ia ficar muito chata e muito demorada. A história já é demorada. Então esse processo do in media res é só para poder fazer um resumo das ações importantes. Então o tempo pode fazer muita diferença. E também entender que existe uma diferença entre tempo de narração e tempo de narrativa. O tempo de narração é quanto tempo eu demoro para contar uma história. O tempo de narrativa é quanto tempo passou da história.
Porque eu posso fazer com que eu tenha apenas em uma frase passar 1000 anos, ou se não, em uma página inteira não ter passado nenhum segundo. O quarto elemento que também temos para a questão de narrativa, e não que em ordem de prioridade, é a questão do espaço. Sempre temos uma informação de onde está acontecendo a ação. Ela pode ser um lugar fantasioso, como que não existe no mundo real, ou algum lugar que provavelmente poderia ser muito parecido com o que temos com o mundo real, ou senão, a história ela pode acontecer no nosso mundo, e especificamente até um local que você possa querer dizer. Algumas dicas de onde poderia ser, ou senão você dá detalhes minuciosos de onde que aconteceu. E por fim, nós temos o narrador. É nada mais nada menos do que a voz que conta a história. Porém, existe uma relação do que vai acontecer do narrador com sua história. Porque pode ser que ele esteja tanto participando ativamente dessa história, quanto na verdade ele é uma pessoa distanciada do que está acontecendo dos fatos dentro da história, ou senão ele está por fora vendo aquela história. É o caso, por exemplo, que temos do narrador em primeira pessoa. O narrador em primeira pessoa é a personagem que está contando a história do que ele vê como perspectiva. Ele pode tanto estar participando da história como protagonista, ou senão ele participa como um narrador testemunha, que ele vê o que está acontecendo da história, mas na verdade ele não está fazendo todas as ações. Por exemplo, Sherlock Holmes possui um narrador testemunha que na verdade, que para quem nunca leu, quem conta as histórias do Sherlock Holmes não é o Sherlock Holmes como a personagem principal, mas sim o Watson observando as ações que tem que o próprio Sherlock Holmes vai fazer. E também nós temos o narrador que pode contar a história do que está acontecendo e ele é a personagem principal, como é o caso de Dom Casmurro. E isso é uma coisa que você sempre tem que prestar atenção. A história mais suspeita que pode acontecer é com o narrador em primeira pessoa falando com o que ele está vendo. Então, se você vai ver mais pra frente algumas das histórias do Machado de Assis, sempre suspeite no narrador machadiano. Ele tenta fazer com que você acredite na história dele, mas tem que prestar atenção que só tem um ponto de vista e ele talvez esteja tentando te colocar no bolso e te enganar. Também temos o narrador em terceira pessoa, então a partir do momento que temos em primeira pessoa que participa da história, temos o em terceira pessoa que não está no universo da história e conta os fatos que estão acontecendo. Pode ser que esse narrador, ele conheça o que está passando por dentro da mente das pessoas, ele saiba o que vai acontecer depois, ou se não, ele está apenas contando a história como se tivéssemos uma perspectiva de cinema, como se a gente fosse uma câmera e ele está narrando aquelas cenas para nós. Que é daí que vai nascer o narrador autodiegético, que é a primeira pessoa que ela participa das ações e que as ações estão acontecendo com ela, como é o caso de Dom Casmurro. O narrador homodiegético, que pode ser de primeira ou terceira pessoa, que ela está contando as ações que estão acontecendo, mas ela não é o foco principal das ações, como é o caso de Sherlock Holmes. E o narrador heterodiegético, que faz com que ele conte as histórias, mas ele não participa delas, mas sim ele fica narrando. Nesse tipo que a gente vai ter até a focalização do narrador, como a gente pode ter uma focalização interna, que a gente conhece os sentimentos das personagens, uma focalização externa, que a gente vai ter mais uma função de poder não reconhecer exatamente o que está acontecendo no interior do personagem com os sentimentos, mas nós vemos mais o que está visto por fora. Ou se não, até mesmo uma história que a gente tem o conhecimento total do que está acontecendo, tanto do lado de fora quanto de dentro das personagens, que é a focalização onisciente. Então o narrador onisciente é que ele tem conhecimento de tudo, tanto dos sentimentos das personagens, até mesmo do que está acontecendo em volta dele. Esse tipo de narrativa vai aparecer em outros gêneros textuais que a gente vai estudar mais pra frente, como é o caso de epopeia, novela, conto, romance. Então o principal que a gente pode entender, tanto desses outros tipos de texto que a gente vai ver mais pra frente, que é o caso de conto, epopeia, romance e novela, é que a estrutura é sempre a mesma. A gente tem que identificar quem são as personagens, quais são as ações que estão acontecendo, qual é o tempo da história, qual que é o local da história e também qual que é o tipo de narrador. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, ficou alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, ou você queria alguns outros exemplos para poder ficar mais claro? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Não deixe também de falar os seus elogios, as suas reclamações, os pedidos para outros tipos de vídeo. E se inclusive você quiser continuar me ajudando no YouTube, você já sabe, então você pode se inscrever no canal, você não tem ideia de como isso me ajuda, e isso também faz com que outras pessoas consigam ver esse vídeo por recomendação, e inclusive curtir esse vídeo, que também me dá um bom sinal
de se vocês estão gostando dos vídeos, mas também do YouTube entender para poder mandar para outras pessoas esse tipo de vídeo para que mais pessoas consigam estudar essa parte. E também você pode comentar ou um pedido para um próximo vídeo, ou se não também você pode fazer um elogio, uma reclamação e também falar alguma coisa que você gostou ou alguma dúvida sua. Se você quiser continuar estudando também, tem no meu Drive PowerPoints e explicações. Também tem PDFs e lista de exercícios para você poder utilizar e continuar estudando. Tem tanto a parte de resumos de livro, quanto também de resumo de escolas literárias e outras questões de literatura. E se você quiser vir estudar comigo no meu curso de literatura, que eu falo não só das escolas literárias, também das explicações de gêneros e também de livros de leitura obrigatória, a gente também vai fazer exercícios. Então você pode conferir aqui embaixo no meu vídeo. Então é um curso que ele tem o acesso com um preço bem acessível, então é bem baixo, o pagamento é único e inclusive você tem o acesso para sempre. E se você não gostar, em 30 dias você pode pedir o seu reembolso. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por vocês terem assistido e ter ficado até aqui, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!